Agora vem a resolução da segunda fase da Unesp 2014, que o físicavestibular.com.br fornece para você gratuitamente, tentando ajudá-lo no futuro. Essa é a questão número 1 da Unesp da segunda fase dissertativa, que versa sobre mecânica envolvendo cinemática e dinâmica. Diz assim: em um trecho retilíneo e horizontal de uma ferrovia, uma composição constituída por uma locomotiva e 20 vagões idênticos, que é a mesma massa, partindo do repouso, velocidade inicial 0, e em 2 minutos atingiu a velocidade de 12 metros por segundo. Ao longo de todo o percurso, um dinamômetro ideal acoplado à locomotiva e ao primeiro vagão indicou uma força de módulo constante 120 N. Esse é o dinamômetro. Dinamômetro é um dispositivo que marca força. Tá? Esse dinamômetro está acoplado aqui, está ligando então a locomotiva e ao primeiro vagão. Então isso quer dizer que a locomotiva vai imprimir a esse primeiro vagão, tá? Uma força de 120 mil newtons, que é a força trocada entre a locomotiva e o primeiro vagão, tá? Considere que uma força total de resistência ao movimento horizontal e de intensidade média correspondente a 3% do peso, tá? Então existe uma força de atrito ao peso formado pelos 20 vagões, atuou nesse trecho. Então você tem os 20 vagões, e ele diz que sobre esses 20 vagões tem uma força de resistência contrária ao movimento, claro que é de resistência para a esquerda, tá? Ela é 3% do peso dos 20 vagões. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a distância percorrida pela frente da locomotiva, desde o repouso, V0 igual a 0, até atingir a velocidade de 12 metros por segundo, e calcule também a massa de cada vagão da composição. Resolução. Fixando um ponto na frente da locomotiva. Tá aqui, tá aqui. Ó. Esse ponto está aqui quando t é 0, e 2 minutos depois, 120 segundos depois, esse ponto está aqui. Então veja bem, meu amigo, esse ponto percorreu uma distância ΔS. Então esse ponto, partir do repouso V0 é 0, o tempo 2 minutos, tem que estar em segundos, 120 segundos, e vai atingir uma velocidade de 12 metros por segundo. Então vamos calcular a aceleração da frente da locomotiva. Tá? V igual a V0 mais AT, o V é 12, V0 é 0, a partir do repouso. O A a gente quer e o tempo é 120. Então eu vou tirar aqui o ponto da frente da locomotiva, vai se deslocar com uma aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado, que é a mesma que de todo o sistema. Agora vamos calcular o cálculo da distância percorrida, ΔS, nesse tempo, nos 120 segundos. Então, ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2, equação da cinemática, das posições. Então, ΔS vai ser o V0 é 0, tempo 120, aceleração, já achamos lá em cima, 0,1, tempo ao quadrado, 120 ao quadrado sobre 2, que vai dar 0 é igual a 0,1 vezes tudo isso. Essa distância percorrida pela frente da locomotiva após os 120 segundos vai ser de 720 metros. Então, que é o que ele está pedindo, que é a primeira resposta, tá? Daqui até aqui, para esse ponto vindo aqui até aqui, tá? Ele vai percorrer 720 metros. Bom, continuando. O dinamômetro indica a intensidade da força de 120 mil newtons, que está puxando os 20 vagões de massa total com aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, esses 20 vagões são puxados por essa força que é fornecida de 120 mil newtons, que está aplicado a esses 20 vagões. E o problema diz o seguinte: pelo enunciado, a força total de resistência FR ao movimento horizontal
de intensidade média corresponde a 3% do peso do conjunto formado pelos 20 vagões. Então, o FR, isso é que o problema está fornecendo. O FR, que é a força de resistência contrária ao movimento, 3% do peso dos 20 vagões. 3% é 0,03 vezes são 20 vagões, M é a massa de um vagão vezes G, que vai dar um FR de 6M. Cuidado que esse M não é metro, tá? Esse M é a massa de cada vagão. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica ao conjunto dos 20 vagões, puxados por 120 mil newtons, e com força contrária de resistência de FR, né? 6 mg, você vai ter 1.200, que é a resultante, tá? Então, esses 20 vagões estão sendo puxados por 1.200, segurado por um FR de 6M. Então, vai ficar 120 mil menos FR, tá? Força resultante é massa vezes aceleração. Princípio fundamental da dinâmica, tá? Como ele vai para a direita, então vai ficar 120 mil menos o 6M, vai ser 20M, que são os 20 vagões, né? Então é 20 vezes a massa de cada vagão, vezes a aceleração de cada um, que é 0,1, tá? Portanto, 120 mil vai ser 6M mais 2M, você vai tirar a massa de cada vagão, que vai dar 15 mil quilogramas, ou 1,5 vezes 10 a quarta quilogramas, que é a resposta que o exercício está pedindo. Questão 2, dissertativa da Unesp, versa sobre termodinâmica. Diz o seguinte: a figura representa um cilindro contendo um gás ideal em 3 estados, 1, 2 e 3, respectivamente. No estado 1, o gás está submetido a uma pressão P1, 1,2 vezes 10 a quinta Pascal, e ocupa um volume V1, 0,008 metro cúbico, a temperatura T1 está aqui no desenho, P1, V1, T1. Tá? Então ele deu o valor do P1, que é esse, deu o valor do V1 aqui, que é esse, e o T1 está aqui. Aí o que ele fez? Acende-se uma chama de potência constante sobre o cilindro. Então acendeu uma chama, tá, que fornece uma potência constante, de maneira que ao receber 500 joules de calor, então ele vai receber 500 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta e isobárica até o estado 2. Então o gás se expande, o êmbolo sobe isobaricamente, mantendo a pressão constante, né? Então a pressão daqui para cá é sempre a mesma. P2 igual a P1, P2 em estado final mesmo, porque é um isobárico. Quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover. Está aqui, ó. Nesse estado, ele passa a ocupar um volume V2, 0,012 metro cúbico, a temperatura T2. Então está aqui a temperatura T2, esse V2 é dado, está aqui, e essa transformação daqui até aqui. No estado 2, então a pressão P2 é igual à pressão P1, e durante toda a transformação, essa pressão é a mesma, porque se trata de uma isobárica, que ocorre a mesma pressão. Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer. Então o êmbolo para, tá? E a chama é apagada. O gás é então resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor inicial T1 e fica submetido a uma nova pressão P3. Então aí o êmbolo travou, tá? Você vai ter uma nova pressão P3. O V2 é igual a V1, pode ver que está travado. O volume continua o mesmo, tá? E ele vai atingir uma nova temperatura aqui, que é igual à temperatura T1, que é fornecido pelo exercício, tá bom? Considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna. A variação de energia interna é o ΔU, sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 ao estado 2.
tá? Então, quando ele vai daqui até aqui, o problema está pedindo a variação de energia interna. E também ele quer o valor da pressão final aqui no estado 3, P3. Resolução. A primeira coisa que eu estou fazendo é passar para vocês ter uma noção do primeiro princípio da termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia, que você vai utilizar lá na frente para resolver exercícios, tá? Então, esse primeiro princípio da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Então, o que eu fiz? Eu peguei uns números para você entender melhor. Então, suponha que um sistema isolado receba 300 joules de calor, tá? Então, aqui está o sistema e ele está ganhando 300 joules de calor. Se, por exemplo, ΔU, que é a variação de energia interna, foram absorvidos pelo sistema, então, quando ele recebe esses 300, tá? Uma parcela é absorvida pelo sistema, vai aumentar a energia interna do sistema, consequentemente a temperatura do sistema, tá? Então o sistema vai ser aquecido também, além de aumentar a sua energia interna. E aí o que acontece? 250 joules o sistema fornece ao meio exterior sob a forma de trabalho. Como? Pelo princípio da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É claro que se eu somar o trabalho realizado com a energia interna, a variação da energia interna vai ter que dar a energia total que ele ganha, que é 300. Em outras palavras, a quantidade de calor, a energia que ele recebe, tá? Que aqui vai ser o trabalho realizado mais a variação de energia interna. Isolando a variação de energia interna, você vai ter. Essa é a expressão matemática do primeiro princípio. ΔU, variação de energia interna, é a quantidade de calor que ele ganha ou perde, menos o trabalho que ele recebe ou fornece, trabalho realizado. Como eu já disse, a variação de energia interna do sistema é a quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho realizado. E essa expressão, tá, é a representação matemática do primeiro princípio da termodinâmica. Bom, o exercício, que era a variação de energia interna, ΔU do gás, entre 1 e 2, só no trecho 1 e 2, em que a transformação é uma isobárica, que acontece a pressão constante, fornecida lá no enunciado, 1,2 vezes 10 terceira Pascal, e pelo enunciado também o volume varia de 0,08 metros cúbicos a 0,012 metros cúbicos. Então eu vou calcular o trabalho realizado nessa transformação, que é uma isobárica, e sempre que numa transformação isobárica, o trabalho realizado pode ser fornecido pela expressão. O trabalho é a pressão vezes a variação de volume, tá? A pressão você tem, essa daqui, e o volume passou disso aqui para isso, tá vendo? Que seria isso menos isso. Fazendo as contas, tá? Eu descobri que o trabalho realizado nessa transformação isobárica de 1 para 2 é de 480 joules. Pelo enunciado, também foi fornecido que nesse trecho o gás ganhou 500 joules de calor. Então, veja bem, ΔU é o que o exercício está pedindo, que é a variação de energia interna nessa transformação de 1 para 2. A quantidade de calor nessa transformação ele ganhou 500 joules e o trabalho realizado nesse trecho eu acabei de achar 480. Jogando nessa expressão, tá? Você vai ter que o ΔU vai dar 20 joules, que é a resolução do primeiro item pedido. Agora vamos lá entre os estados 1 e 3. No estado 1, tá, é fornecido a pressão 1 vale isso, o volume 1 vale isso e a temperatura T1 você não tem. E vamos do estado 1 para o 3. No estado 3, a pressão P3 é pedida, V3 é igual a V2, fornecido pelo exercício, tá? Que vale isso, é dado. E o T3 é igual a T1, também é fornecido. Então, com esses dados do estado 1 e 3, eu jogo na equação geral dos gases perfeitos. P1, V1 sobre T1, P2, V2, P3, V3 sobre T3. Substituindo os valores, P1 é isso, V1 é isso sobre T1, P3 é pedido, V3 é dado, pode ver que T1 com T1 cancela.
Então, fazendo esses cálculos, você vai ter isso, 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 e você vai descobrir que a pressão P3 vai valer 6 vezes 10 a quarta Pascal, que é a resolução do segundo item pedido. Questão 3, essa questão versa sobre a eletrodinâmica. Dois resistores ômicos, tá? Tem sempre a mesma resistência, independente da tensão e da corrente, R1 e R2. Podem ser associados em série e em paralelo. A resistência equivalente, quando associados em série, é RS. Então, cuidado. RS é equivalente. E quando são associados em paralelo, é RP. No gráfico, a curva S, que é essa daqui, ó, tá? Representa a variação da diferença de potência elétrica U, eixo vertical, entre os extremos da associação dos dois resistores em série, em função da intensidade da corrente que atravessa essa associação. RS, tá? Então está aqui o RS, tá? Que é resistência equivalente série. Então, para ela, você tem a tensão, a diferença de potencial U em função da corrente I. E a curva P representa a variação da diferença de potencial elétrico entre os extremos da associação dos dois resistores em paralelo, RP, em função da corrente elétrica que atravessa a associação de resistência equivalente, RP. Então, RP é a resistência equivalente, tá? Dos resistores R1 e R2, quando associados em paralelo, tá? Em função do U, da tensão U e da corrente I. Considere a associação ao lado do gráfico, constituída por dois resistores R1 e 2R2. Então, você tem dois R1, um R1 e um R2 associados em série, e outro R1 e outro R2 associados em paralelo. De acordo com as informações, desprezando a resistência elétrica dos fios de ligação, calcule a resistência equivalente de toda essa associação aqui, ó, representada na figura, e calcule também os valores de R1 e R2, ambos em ohm. Resolução. Da curva S do gráfico, que é essa daqui, ó, a gente pode calcular a resistência equivalente da associação RS. Então, veja bem, como que eu fiz isso? Está aqui, curva S, tá? Essa daqui. Eu escolhi dois pontos, esse ponto aqui, ó, tá? Quando U é 48 volts e o I é 3 amperes. R é U sobre I, né? Então, 48 por 3 vai dar 16 ohm. RS é 16 ohm. Cuidado, 16 ohms é a resistência equivalente da associação série dos resistores 1 e 2. A curva P eu fiz a mesma coisa, só que agora ela fornece a resistência equivalente da paralelo, tá? Então eu escolhi esse ponto, onde o U é 18 volts e o I é 6 amperes. 18 por 6 vai dar 3 ohms. Esses 3 ohms é a resistência equivalente da associação paralelo dos resistores R1 e R2. Muito bem, veja agora. Então a gente já achou que o RS é 16 ohms, tá? E o RP é 3 ohms. O circuito original fornecido é esse aqui, ó, tá? Então observe que o R1 e o R2 estão em série. Então esses dois estão em série. Eu sei que achei lá em cima, tá? Que a resistência equivalente do R1 e R2 quando associado em série vale 16 ohms. Então eu vim nesse circuito inteiro, tirei esses dois, coloquei um único de 16. E a mesma coisa eu fiz com a paralela, tá? A paralela é de 3 ohms, está associado em paralelo, tá vendo? Então eu tirei esses dois do circuito original e no lugar desses dois eu coloquei um de 3, que é a resistência equivalente da associação paralela. Então agora, se o RS e o RP ficaram em série, tá vendo?
E a característica da série, para achar a resistência equivalente, é só somar as duas, tá? Então, vai dar uma resistência equivalente, esse circuito inteiro, que eu chamei de REC, né? De 19 ohms, que seria o 16 mais o 3. Esse 19 ohms é a resistência equivalente da associação série, tá? Em série com a associação paralela. Muito bem. Para calcular o R1 e R2, a gente deve lembrar que na associação série você tem que a associação série, o RS, a resistência equivalente dela, é o R1 mais R2. Então, R1 mais R2 é o RS, que nós já achamos que é 16. Isolando o R1, ele vai ser 16 menos R2, que eu chamei de equação 1. E na associação paralelo, tá? Ela é o produto pela soma. Então, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, e ela vale 3, já achamos. Tá? Jogando isso aqui, multiplicando, eu vou ter que R1, R2 vai ser 3R1 mais 3R2, que eu já apliquei a distributiva. Equação 2. Aí o que eu fiz? Eu substituí 1, que é essa daqui, em 2, tá vendo? Então ficou, no lugar do R1 eu botei 16 mais R2, tá aqui. Tá? E no lugar desse outro R1 ficou 3 vezes, tá? 16 menos R2. Aí eu apliquei a distributiva aqui e apliquei a distributiva aqui, tá? Caí nisso. Depois eu vou cair numa equação de segundo grau, tá? R2 quadrado menos 16R2 mais 48 igual a 0. Calculei o delta, que é B2 menos 4AC, sobre 2A, né? Então vai ficar 16 ao quadrado, que é o B, tá vendo? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 48, sobre 2A, 2 vezes 1. Fiz as contas, eu achei 64. Raiz quadrada de 64 é 8, então R2 é igual a menos B, tá? Mais ou menos 8 sobre 2. Que vai dar, o R2 vai dar 12 ohms ou 4 ohms, tá? E o R1 vai dar 4 ohms ou 16, 4 ohms ou 12 ohms. E a resposta correta é essa daqui, tá? Então, você vai ter dois valores. Quando o R1 é 12, tá? O R2 é 4. E quando o R1 é 4, o R2 é 12. Essa é a resposta, tá bom? É isso.